Bora, galera, bem-vindo ao canal. Aqui vamos acompanhar aqui toda a repercussão do Flamengo, né, por parte da mídia paulista, mas aí analisando a vitória do Flamengo. Temos também a fala do Marco Braz em relação do Léo Ortiz. Ele expôs tudo que está acontecendo, né, em relação à negociação com o Léo Ortiz e o Red Bull Bragantino. Temos o Everton Cebolinha contando alguns segredos aí importantes dessa vitória do Flamengo diante do Fluminense, né? Alguns pontos que o Tite passaram para ele, né, para eles conseguirem essa vitória aí expressiva diante do Fluminense. E temos as análises aí dos comentaristas, né, da ESPN falando sobre essa vitória do Flamengo. Tem um antes ou outro que, como sempre, quer depreciar a vitória do Flamengo, mas vocês vão ver tudo na íntegra, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais, ESPN Brasil e Redação New, tá bom? O link vai estar na descrição. Não é o auge ou o teto que o Flamengo pode apresentar. Agora é um Flamengo sólido, é um Flamengo muito competitivo, é um Flamengo de La Cruz. Gostei muito do De La Cruz hoje. Gostei muito do Pedro também, quando ele foi chamado ali, porque o posicionamento, que ele enxerga bem que ele vai fazer a movimentação, que o Ayrton Lucas chega batendo. Os laterais muito bem, com e sem bola. E acho que isso faz a diferença no time do Tite, quando você vai ter um adversário que vai te atacar. Varela e Ayrton muito bem. Então o Flamengo hoje tem muito que comemorar por essa cara de time, Dani. Porque você vai ver muito o discurso, mas não é brilhante, não tem aquele time envolvente, gastou não sei quantos milhões contra o dele. Não. O time do Flamengo precisa ser competitivo. O Flamengo, ano passado, em muitos momentos, ele oscilava, ele não era competitivo, ele não conseguia se impor em jogos quando ele tinha muito mais qualidade. O Flamengo hoje ele conseguiu. Os Fla-Flus costumam ser truncados e esse começou também dessa maneira, né, Brilheiro? Acho que esse era o ponto, assim. O Flamengo tinha o controle do jogo, mas não conseguia chegar ao ataque com a bola. Essas ligações que eu citei do Rossi muitas vezes iam parar no pé do Fluminense, que recomeçava a jogada. Você enxergou esse cenário que o Pedro traz pra gente? Fluminense com mais posse, tentando ditar o seu ritmo. No segundo tempo, o cenário muda. É claro que tem a postura do Flamengo, a qualidade técnica que aflorou, principalmente no segundo gol, o que o Flamengo faz naquela jogada trabalhada, 2 passes de letra, Arrascaeta, Pedro. Isso daí vai muito das individualidades que o Tite tem à disposição. São dos grandes gols do ano até agora. Com a letra, né? E não... Com a assinatura do Fábio também. Sim, não pode esquecer. O primeiro gol também nasce de uma jogada bem trabalhada. Então o Flamengo tem os méritos coletivos e individuais. Agora o Fluminense teve uma situação específica que o Diniz revela no fim do jogo, que 2 dos 3 jogadores que saíram no intervalo pediram para sair, o Marlon e o Guga. Se não tivesse a Recopa, possivelmente ou o Diniz faria outra coisa, ou esses jogadores tentariam esticar um pouco mais. Das peças iniciais também seriam outras. Claro. Também, até pelos jogadores ele mantém 4, ele tira 4 jogadores, né? Até pelos jogadores que ele poupou. O Ganso, um deles, entra o Renato Augusto. Marcelo e Felipe. Bem, o Alexandre caindo pro lado que não é o dele. E na rebatida no cacuete ele da bola levantada faz diferença. Mas para mim, eu entendo o ponto do Birner de o Fluminense ter respeitado o clássico e tentado jogar com a sua força principal disponível. E eu acho que não devia ter feito isso, tá? Mas o foco... Respeito a decisão. Eu não teria feito. Mas é indissociável que o comportamento do time tá atrelado à quinta-feira, está atrelado à Recopa. Então eu vejo a diferença de... até o Fluminense, quando toma o segundo gol, já não tem poder de reação, de certa forma já entrega os pontos. Beleza, se o estadual tem algum valor, o Fluminense tinha que resolver a sua vida no estadual contra o Flamengo, contra o Vasco, Nova Iguaçu, Botafogo, não sei quem vai, nas semifinais e na final. Mas ali. Não, a vida do Fluminense já estava resolvida. O Fluminense pode ganhar a Recopa? Claro que pode ganhar a Recopa. Pode. Mas a chance diminuiu um pouco. O Diniz é um cara de poupar time inteiro, Vitor? Não. Então é da natureza, acho que não é simples. Por exemplo, o Ares, ele tá vindo... É só minha opinião, não tô falando que nem que eu tô certo. A temporada dele, não é que tipo... Eu acho que eu consigo entender a escalação do Diniz. Eu consigo entender a escalação, mas aí eu acho que tem uma outra coisa também, até para ouvir o André também, que é o seguinte, quando você poupa um time completo pensando numa Recopa e perde um clássico, tem um peso. Quando você mantém ali algum pilar estrutural desse time, porque você está dando importância a esse clássico, e eu entendo como Birner, e perde esse clássico, tem um outro tipo de peso para o jogo seguinte, que é o mais importante. A indignação, especialmente do Diniz e do Felipe Melo, depois do jogo no Equador, no meio da semana, na noite de quinta-feira, quase sexta, né, madrugada de quinta para sexta, dá para compreender, não em relação à arbitragem, porque eu achei que foi um pouco exagerado, mas dá para compreender porque você jogar ainda no Equador, na quinta,
com um clássico no domingo, você imediatamente se coloca numa posição difícil. É muito difícil. A série deveria ter colocado o jogo contra um time pequeno hoje. Isso, é muito... E o clássico deveria ser noutra data. Muito difícil. Aí existe uma reclamação... É a CBF que faz, né? Desculpa interromper, mas a CBF é quem faz o calendário e a FERJ, ela segue o que é colocado pela CBF. E o Carioca, ele tem uma particularidade que é os clássicos só podem acontecer a partir da 5ª ou 6ª rodada, porque até ali os times estão com os seus sub-20, estão em férias, estão em Mundial. Então, só para não ficar... truncado isso. Poderia ser diferente, ainda assim, mas... Tá. Tem que ser diferente, né? Porque você faz isso hoje com o Fla-Flu, você fez ontem com o Flamengo e Vasco, anteontem com o Botafogo e Fluminense, né? No Sport Center, durante a semana, a gente fez uma tela mostrando todos os clássicos que aconteceram com um dos participantes jogando ou por Libertadores, ou por Sul-Americana, ou por, sei lá... Recopa, né? Sempre tem alguma coisa atrapalhando a programação de um dos times. Então, também não posso concordar com o argumento de que, se fosse com o outro não aconteceria. Essas coisas que fazem parte do jogo nos bastidores e tal. Mas é claro que o Fluminense chegou para o jogo numa situação do ponto de vista de descanso, a preparação de maneira geral, muito prejudicada para jogar com o Flamengo. O Flamengo é um time melhor que o Fluminense, tem um elenco mais numeroso e mais capaz que o elenco do Fluminense, mesmo que o Fluminense tenha hoje um excelente time de futebol. Com a condição, e a gente vem conversando sobre isso há algum tempo, pelas contratações feitas agora para 2024, acrescentando especialmente no meio de campo e ataque, o Diniz tem a condição de poupar, escalar um, depois o outro, eventualmente os dois juntos. Eu estou falando de Ganso e Renato Augusto, principalmente essa dupla que em tese faz papéis semelhantes, mas ainda tem uma diferença do ponto de vista físico. Então, eu acho que o Fluminense teve hoje uma carta ruim, o jogo de cartas, você recebeu uma mão ruim e você tentou fazer o melhor que você podia com ela. Porque também não dá para você falar, tá bom, tudo bem, é um Fla-Flu com implicações na sequência, eu vou colocar todo mundo descansado, todo mundo que não jogou. Acho que não dá para fazer isso num clássico. Dá para você fazer isso num jogo do Campeonato Estadual que não tenha essa transcendência. Mas num Fla-Flu não dá para você fazer. E o problema é o calendário? O problema é o calendário. O problema é o estadual? O problema é o estadual. É o trecho que o estadual ocupa no calendário. É o que a gente vem falando aqui há muito tempo. O campeonato estadual não precisa acabar, mas ele precisa ser diferente para os clubes que são maiores, para o Fluminense, para o Flamengo, no caso do estadual do Rio, do Vasco e o Botafogo. Perfeito. Deixa eu ver os treinadores para a gente continuar esse papo. No dia 7 de março está se aproximando e o Flamengo teve saídas. Hoje, por exemplo, era um banco com muitos garotos da base, quase todo o banco, com exceção ao Vinha e os dois atacantes, Bruno Henrique e Gabigol. O Flamengo trabalha nessa questão da contagem regressiva ou há o entendimento que os jogadores que estão à disposição no momento são suficientes para concluir esse primeiro semestre? Boa noite. Boa noite. Marcos, pode só falar um pouquinho mais aqui? Só um pouquinho. Boa noite. Não, o que acontece é que a gente ainda tem até o dia 7 de março para fazer as contratações. Eu sempre digo que o melhor das contratações é que no primeiro dia de trabalho ele esteja sempre disponível a comissão técnica, só que às vezes não é possível. E quanto a ter muitos garotos da base, para mim não é novidade nenhuma, a gente acompanha os treinamentos dos garotos. Para quem não sabe, o treinamento do sub-20 é espelhado com o do profissional, é no mesmo horário, para que se você possa precisar de algum garoto, precise fazer algum ajuste, algum chamamento de algum garoto para treinar ali em cima, ele já está disponível na mesma hora. Então a gente faz isso há bastante tempo, desde 2019 a gente faz isso. Então para mim não é nenhuma surpresa. A gente agora, em relação às contratações, eu sempre digo que se for possível você dar mais musculatura num elenco que vai disputar, que a gente pensa em disputar todos os campeonatos, quando você tem uma possibilidade de fazer uma contratação para dar essa musculatura, eu acho que tem que fazer. E deixar claro aqui, na nossa preocupação, e assim, eu tenho que ser chato nesse tema, o Flamengo vai ter 9 jogos do Campeonato Brasileiro que não terão os seus principais atletas, que serão convocados da data FIFA. Isso é um dos únicos lugares no mundo que acontece. Isso é aqui, e o Flamengo acaba sendo penalizado por investir e por ter grandes jogadores.
Eu acabei de falar, qualquer time no mundo, Bayern de Munique, Manchester City, se perder 3, 4 titulares, dependendo com quem você vai jogar, você vai sentir. E é o caso do Flamengo. O Flamengo vai ter 9 jogos do Campeonato Brasileiro e 2 da Copa do Brasil. Então, não sei, acho que conta até com a imprensa para poder arguir sobre quem está fazendo o campeonato e também até para discutir o tema, que eu acho que é um tema que ele é bom, saudável para essa discussção. Mas Marcos, vocês chegaram a falar com a CBF sobre alguma coisa? A gente já falou com quem deveria falar, agora estamos aguardando. Ainda não houve resposta, enfim, houve uma carta dos clubes, enviaram um ofício para a CBF, ao Departamento de Competições. Houve alguma resposta nesse sentido? Vocês pleitearam um ajuste, enfim? Não, o que a gente pleiteia é a isonomia do campeonato. A partir do momento em que eu tenho 4, 5 titulares que eu não posso contar durante 9 rodadas, eu acho que isso aí afeta a isonomia do campeonato. Braz, sobre o próximo fim de semana, a gente sabe que Flamengo e Fluminense são mandantes na rodada, é um clássico o jogo do Fluminense. Você tem alguma noção já de como vai ser? Tem chance do Flamengo ter que jogar fora do fim de semana ou tirar o seu jogo do Maracanã? Não sei, a gente já pleiteou, não vou passar para vocês aqui, mas a gente já pleiteou uma data, um dia para a federação. Vamos ver se é possível, respeitando também o Fluminense, que também é mandante. Vamos ver como é que vai fazer esse ajuste aí. Agora eu acho que, até pela maneira com que o Flamengo vai jogar, o Flamengo precisa, eu acho que, perder de 10 gols para perder perder de 11, errei por um, perder de 11 gols para perder o campeonato. Quer dizer, então acho que se puder ser num dia, num horário em que a gente possa fazer uma data, um dia bonito para a torcida do Flamengo, eu acho que é o que deve ser feito. Sobre o Léo Ortiz, eu sei que é um pouco repetitivo, porque toda vez a gente está aqui falando, mas eu queria saber se já avançou alguma coisa, o Flamengo desistiu, o que tem sobre Não, nem o Flamengo desistiu, o Flamengo nunca falou isso, nem o Bragantino nunca fechou essa questão. São números em que a gente entende o que seja plausível, correto, o Flamengo está atrás desses números. Sobre o jogador, acho que a gente não precisa mais falar sobre o jogador, um jogador em que a gente entende que é o nível de seleção. E agora tem que ter paciência, tranquilidade. Mas tem algum limite para o Flamengo? Não, acho que não. Data, não, acho que a data do limite é no dia 7 de março. Não é o limite do Flamengo, é quando é que você pode inscrever. Agora eu acho que assim, se o Flamengo não fechou questão, o Bragantino não fechou questão, com calma as coisas vão ajustando ali, ou eles descem um pouquinho, o Flamengo sobe um pouquinho, vai ajustando com calma para ver se a gente chega num denominador comum. Também, se não chegar, a gente está muito bem assistido com os zagueiros, eu confio nos zagueiros que estão aí há mais tempo e nos garotos que estão subindo. Não vai ser nenhum desespero nosso não ter o Léo Ortiz. A gente conta com ele, eu sempre falo que qualquer contratação que você possa dar musculatura a um time em que vai disputar, que a gente julga que vai disputar todos os campeonatos, a gente quer se fortalecer da melhor maneira possível. Agora, às vezes, não é possível, então a gente tem que trabalhar com isso e vida que segue. Braz, qual o grau de otimismo do Flamengo sobre a concessão do Maracanã? Não, esse assunto eu não trato. Presidente Rodolfo Landim. Braz, o Flamengo tem interesse pelo angolano Kialunda Gaspar, na imprensa? Sempre fala no discurso dele que a marcação ela começa lá na frente. O Flamengo está muito perto de fechar a Taça Guanabara com o Tite à beira do gramado, só com um gol sofrido ali, com o Mário Jorge, com o Tite mesmo. Nenhum. Queria que você falasse a importância de disposição de todo o time, incluindo dos atacantes lá na frente, para o sistema defensivo funcionar bem. Boa noite. O Cientista tem nos cobrado muito isso, né? A marcação das zonas ali da frente, porque a gente sabe que se a gente pressionar ali, deixar sair de lá, a nossa defesa vai ser menos vazada, né? Isso tem acontecido, tomamos um gol das meninas que jogaram, né? Faz parte, obviamente, mas a gente tem conseguido essa solidez, muito pelo time da frente também, que tem ajudado e hoje ficou nítido. A gente conseguiu pressionar bem ali o Fluminense no primeiro tempo. A
roubamos algumas bolas ali que poderíamos ter aproveitado de uma melhor maneira, mas creio que nossa ideia de jogo ficou bem posta ali. Cebolinha, depois de uma temporada em que não teve nenhum título, né? Qual é o peso para vocês jogadores de um troféu de Taça Guanabara? Por mais que não esteja valendo dinheiro, nem o título ainda do Campeonato Carioca, mas serve de que para vocês? Cara, é difícil quando você está jogando numa equipe como o Flamengo, com as temporadas anteriores que passaram, né? Foram temporadas vitoriosas. Quando você passa o ano em branco numa equipe como essa, obviamente a cobrança é muito maior, né? A gente tem consciência disso, mas creio que isso aí também fica para pagar a temporada passada. A gente almeja esse título, porque também na frente essa primeira colocação vai nos dar uma condição muito melhor, vai nos dar uma certa vantagem. E título é título, né? Então a gente já começar ganhando, nos dá muito mais confiança para que lá no final a gente possa comemorar mais ainda. Everton, desde que você chegou ao Flamengo, você vinha buscando se consolidar, ganhar oportunidades. Com cada técnico foi uma história diferente, mas com o Tite, que era um cara com quem você já tinha trabalhado, que você viveu um grande momento, inclusive na seleção, você conseguiu se firmar como titular da equipe e evoluir aqui dentro do Flamengo. Queria que você falasse um pouco desse momento, deu match de novo com o Tite, como é que tem sido esse início de 2024 para você? Eu vivi temporadas anteriores de altos e baixos, né? Isso para um atleta é muito difícil, obviamente você acaba perdendo confiança, mas creio que desde a chegada do professor ele me deu a sequência que eu precisava, e com isso eu acabei retomando minha confiança, as coisas vão acontecendo naturalmente, eu tenho ajudado, eu fico muito feliz porque desde a minha chegada eu também esperava isso, esperava ajudar de uma certa forma, graças a Deus no final do ano passado e esse ano eu tenho ajudado e espero que possa ser assim até o fim. Everton, o Tite fala tanto em equilíbrio, é um time muito equilibrado, né? Invicto agora no Campeonato Carioca, 20 gols marcados, apenas um sofrido, e você falou agora em confiança. É esse equilíbrio, um time tão equilibrado assim, que aumenta tanto a confiança, e se sentem muito confiantes hoje, e aí resulta num lance como o do seu gol, que foi um gol, assim, um lance muito plástico. Com certeza, creio que é a marca dos times do professor Tite, né? Sofrer poucos gols, e a gente tem mostrado isso no campeonato, né? Durante esse início de ano, e obviamente que aquilo que a gente vem treinando e vem colocando em prática fica muito mais fácil, né? Te dá mais confiança dentro do jogo, não é à toa que as coisas estão fluindo naturalmente e a gente tem conseguido colocar em prática, tanto na parte tática quanto na parte técnica, a parte da marcação. Lá na frente a gente tem conseguido colher bons frutos e creio que esse ano a gente reserva grande coisa para ele. Fala da jogada de gol, que foi bonita, como foi sua visão vendo ali toda aquela troca de passes, calcanhar, e da importância para você de mais um gol do Clássico. Feliz, né? Muito feliz por mais um gol, no Fla-Flu, com a camisa do Flamengo. A gente sabe da importância que né? O jogador marcar em clássicos, cometer ali antes, que é muito fácil você jogar com jogadores inteligentes, né? A jogada começa ali com o Nico, toca pro Arrasca, o Arrasca toca de letra, o Pedro toca de letra para mim também, já sabendo que eu estava ali, né? Fica muito mais fácil. São jogadores que pensam muito rápido e a gente tem que estar também pensando da mesma forma, e a gente foi feliz ali na jogada, eu fui feliz também na finalização. Everton, hoje você é um dos principais jogadores dessa equipe do Tite, e agora no começo de março vai ter a primeira convocação do Dorival. Queria saber, você tem expectativa de voltar a jogar na seleção, especialmente com o técnico que vocês já estiveram juntos? Qual é a sua expectativa para essa primeira convocação do Dorival, que você pode acabar aparecendo? Claro que a gente pensa, né? Todo jogador de alto nível sonha com seleção. Eu tive uma linda história lá, já tive lá algumas vezes, óbvio que eu almejo isso também, e espero que o professor Dorival possa lembrar de mim, mas a gente sabe que lá na frente a concorrência é muito alta, mas eu tenho feito meu trabalho aqui, porque eu sei que a partir daqui eu posso almejar a seleção. Primeiramente, parabéns pela vitória, mais uma excelente partida sua. E na coletiva de terça-feira, o Tite ele fomentou muito para os jornalistas que estavam lá sobre a utilização dos pontos e que ele tem dado essa confiança para vocês. E ele disse que vocês já estavam adaptados ao esquema de jogo e hoje, num dos clássicos mais importantes dos últimos anos, que com certeza é o Fluminense, que é um embate direto, que os jogadores tratam como final e eu com certeza vocês também tratam, hoje os pontos foram os que mais desempenharam a função que o Tite pediu. E hoje você foi graciado pelo gol, claro, ali o Fábio até tentou defender, mas não conseguiu pelo chute de fora da área, e a gente viu o Flamengo muito ofensivo, indo para cima com os pontos. Até onde o Tite tem dado tanto essa confiança para que vocês possam ir mais ofensivos, já que o Flamengo há um tempo atrás não tinha isso e hoje em dia é um dos pontos fortes desse elenco. Durante a semana o professor tem trabalhado muito de formas individuais também, né? Separa ali defesa, separa
o ataque, e como eu falei anteriormente, isso acaba aqui facilitando, porque você chega para o jogo muito mais confiante, já sabendo o que tem que ser feito, já sabendo o que vai fazer, já sabendo onde seus companheiros vão estar. Isso tem fluído de uma forma muito positiva, né? Espero aí, durante esse ano, que a gente possa aumentar nosso número de gols e, obviamente, não sofrer gol, porque a gente não sofrendo gol e sabemos que a nossa qualidade ali da frente, uma hora a gente vai fazer gol, né? Então é muito importante. Durante os treinamentos, eu acho que vale ressaltar que os treinamentos são muito importantes para que a gente possa chegar no jogo muito confiante e desempenhar um bom papel. Everton, nas primeiras rodadas do Carioca, tinha-se algumas críticas de que o Flamengo estava criando poucas oportunidades de gol. Agora veio uma evolução, no último jogo foram muitos gols marcados, mas ainda assim tinha perdido algumas oportunidades. Hoje perdeu-se menos oportunidades e conseguiu vencer por 2 gols novamente de diferença. O que você acha que já evoluiu nesse ataque do Flamengo e o que precisa evoluir ainda para o restante? O professor nos cobra muito durante a semana a precisão, né? O jogo passado a gente criou, principalmente no primeiro tempo, poderia ser um placar bem mais elástico. Infelizmente acabou não acontecendo e hoje a gente teve até poucas oportunidades, mas fomos efetivos, né? Então ele nos cobra isso, precisão. Creio que hoje ficou nítido isso nas poucas oportunidades ali que a gente teve e conseguimos concluir o gol. Isso que é importante, né? Quanto mais a gente criar, que a gente possa concluir da melhor maneira e hoje ficou nítido isso. Chega um pouquinho. Ano passado o Flamengo começou muito mal o ano, várias faltas de conquistas aí, o Mundial. Esse ano o Flamengo está muito bem, aí, há uma rodada já de podendo ser campeão. Queria saber de você, o que você atribui essa evolução do Flamengo no começo do ano? É parte física, é mental? O que está acontecendo com o Flamengo? Eu acho que a nossa preparação, né? Ano passado a gente teve uma troca de um técnico, né? Saiu o Dorival, veio o Vitor Pereira, e óbvio que é muito mais difícil, por mais que seja no começo da temporada, mas é um trabalho novo, um trabalho muito diferente, né? Tinha outra metodologia, e esse ano a gente pôde começar com um treinador que a gente já conhecia, né? Já tinha pegou ali o final da reta do ano passado, e isso facilita. Nós fizemos uma boa preparação. Creio que a nossa pré-temporada foi muito produtiva e a gente tem colhido esses frutos. Everton, eu queria te perguntar sobre o quanto que o Tite tem passado para vocês, principalmente nesse jogo contra o Fluminense, que é um time que tenta tocar desde trás, sair jogando, né, desde o campo de defesa, e hoje a gente viu o Flamengo pressionando bastante a saída de bola, tentando buscar sempre roubar na pressão pós-perda ali, e vocês conseguiram roubar algumas bolas ali no ataque. Você, como um jogador de ataque, queria saber se ele pediu especificamente para essa partida que vocês fizessem uma pressão maior. Como é que tem sido esse papo na marcação para os atacantes com o Tite? Claro, a semana foi toda voltada para isso também, né? A gente sabia que a equipe do Fluminense corre muitos riscos ali nesse estilo de jogo, e sempre que pressionado, obviamente que se rouba a bola vai te dar uma condição de finalizar, né, a jogada, seja no gol, seja uma finalização, e a gente procurou fazer isso. Trabalhamos bem durante a semana, creio que a gente desempenhou um bom papel e tudo aquilo. É isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo, que vocês viram aí, né, a análise do jogo. Infelizmente esse rapaz de óculos ali, que eu esqueci o nome agora da ESPN, né, sempre errando o Flamengo. Sempre que eu acompanho os comentários de ESPN, ele sempre tenta ou menosprezar ou assim tirar a importância da vitória do Flamengo, né? Independente com quem seja, pode ser o Fluminense, pode ser um time da 4ª divisão. Ele sempre tenta depreciar a vitória do Flamengo, né? De agora, infelizmente. O Flamengo foi soberano durante o jogo. O Fluminense usou titulares, embora não tenha dito que não entrou titulares, mas entrou os titulares. No segundo tempo, entrou os dois que faltaram. O Cano estava no primeiro tempo, estava no segundo tempo também. O João Kennedy entrou também no segundo tempo. Então foi um confronto direto, né? O tempo titular do Fluminense. E o Flamengo fez um jogo tranquilo, né? Um jogo seguro. Primeiro tempo, como a gente sabe, vocês viram, o Flamengo anulou a jogada do Fluminense, a saída do Fluminense, anulou, foi aquela marcação-pressão. Só que o Flamengo não conseguiu criar muito, né? Que estava mais tentando, pelo que eu entendi, né? Pelo que até o Tite falou na coletiva. Eles tentaram cansar o time do Fluminense, que já estava cansado da viagem, gasto e tudo mais. O Flamengo tentou esgotar o time do Fluminense no primeiro tempo, marcou aquela marcação-pressão na defesa do Fluminense. Isso incomodou bastante dele, né? Ele estava bem estressado ali, a gente viu na beira do campo. Explodindo com os jogadores, porque não estava conseguindo fazer jogada, nem sair de campo. E o Tite conseguiu anular bem o Fluminense. No segundo tempo, o time já cansado, o Flamengo partiu para cima, começou a construir jogadas.
e foi onde saiu um dos gols, né? O segundo gol, como o próprio Cebolinha falou, um gol de plástica, um gol muito bonito. Um dos gols mais bonitos no começo do ano, né? Começo da temporada, foi, na minha opinião, foi o mais bonito. Estilo de jogo, tudo mais. Com a Arrascaeta e o Pedro. E a finalização do Everton Cebolinha. Mas foi, pra minha opinião, foi o gol mais bonito do ano até agora. E tem tudo aí pro Flamengo crescer, né? Disparar de vez aí. E domingo é o jogo decisivo contra o Madureira. A gente ganha já, levanta a taça. E a gente perdendo também, a gente levanta, mas que a gente não quer, né? Vamos partir pra cima aí com mais uma vitória e levantar essa taça aí, né? Que para alguns não significa nada, mas pra gente, pelo ano que a gente teve o ano passado, um ano terrível, 2023, esse intento é mais que importante, né? Agora, para dar mais confiança para a equipe e conseguir o trabalho aí para o resto da temporada. Esse ano promete muito pelo que o Tite tá fazendo no Flamengo, pelo que o Tite corrigiu. Hoje a gente tem uma defesa sólida, não era aquele boi bombar, né, que eu chamo, com o Sampaoli, embora eu goste do estilo do Sampaoli, só que defensivamente deixava muito a desejar. O Sampaoli ou ganhava de muito ou levava de muito. Isso era o problema do estilo de jogo do Sampaoli. E esse ano aí tem tudo aí pra gente conseguir nossos objetivos, principalmente a Libertadores, né, que é o mais importante do ano, tá bom? Falando também em relação ao Gerson, né, infelizmente eu passei a cirurgia, como eu já tinha até trazido aqui no vídeo anterior. É um problema sério que ele tem, vai precisar de cirurgia. E vamos ver aí, ele tá fora do Carioca, tá bom? Vamos ver como vai ser a recuperação dele para voltar o mais rápido possível aí pra temporada, tá certo? O Alan também, que tá se recuperando de dengue. Jogador importantíssimo, tá se recuperando de dengue, também dá pra voltar. E por enquanto aí temos o Igor Jesus e o Eric Pulgar, tá bom? E o Ryan Lucas também, que é um ótimo jogador também da base, pra substituir enquanto eles voltam de recuperação. Se gostou do conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais, SPN Brasil e Redação New. O link vai estar na descrição, tá bom? Valeu.